Depois de uma pausa, no último fim de semana por conta da morte da rainha, a Premier League voltou com alguns jogos, embora que alguns ainda tenham sido adiados. Além disso, tivemos o baile do Vini Júnior contra o Atlético de Madrid e o Bayern de Munique perdendo seu primeiro jogo na Bundesliga. Bora pro resumão do finde. Antes de ir pro nosso vídeo, eu preciso, claro, fazer aquele jabá que ajuda a manter o nosso canal por aqui. Sim, eu tô falando da nossa parceira PagBet.com. Se você curte fazer aqueles palpites marotos nas rodadas do futebol europeu, bom, a PagBet.com certamente pode ser uma excelente casa para você se divertir. Na PagBet.com você pode depositar e sacar rapidamente com o Pix. E o mais legal é que com apenas R$1 você já consegue fazer as suas apostas. Então vai lá, se cadastra com o link que tá na descrição e aproveita. E para começar o nosso resumão, bora falar da Ligue 1. O PSG segue líder da Ligue 1 com 22 pontos, seguido do Olympique de Marseille. Ambos ainda não perderam no campeonato, junto com o Lens, que também está invicto até aqui com 8 jogos. A rodada 8 teve o PSG ganhando do Lyon em Lyon por 1-0. O gol foi do Messi com o passe do Neymar. O Olympique, que segue na cola do PSG, empatou com o Stade Rennais. Pô, Olympique, me ajuda a te ajudar, né? Já é difícil chegar no PSG e perder esses pontos no começo do campeonato. Claro que vão fazer falta. Premier League. A nossa tão adorada Premier League retornou esse fim de semana depois da parada lá por conta da morte da rainha. E adivinha? Sim, o Arsenal segue líder e jogando muito, mas muito bem, obrigado. Eles jogaram contra o Brentford em Londres e venceram tranquilamente por 3-0 com gols do Saliba, o Gabriel Jesus e do Fábio Vieira. Inclusive um golaço dele que foi o primeiro com a camisa dos Gunners. O Arteta conseguiu montar um time extremamente competitivo e com vontade de vencer, né? Coisa que a gente não conseguia ver até poucas temporadas atrás. O Arsenal sempre parecia cansado, sem vontade e não conseguia competir. Perdiam para eles mesmos dentro do campo, mas agora a história é outra. Seguem jogando muito bem, movendo a bola por todas as partes do campo, marcando pressão pro erro do adversário e bom, certamente os torcedores dos Gunners estão bem empolgados com esse início. Aston Villa ganhou de 1-0 do Southampton com o Gerrard elogiando a postura do Coutinho. Teve também o Fulham ganhando do Nottingham Forest por 3-2 de virada lá no City Ground. E putz, nesse ritmo Forest não vai muito longe na Premier League. São 7 jogos, 5 derrotas, um empate e uma vitória até aqui. A Premier League é duríssima e perder em casa e de virada para um rival direto que é o Fulham certamente não é bom negócio pro longo prazo da temporada. O City venceu o Wolverhampton por 3-0 e o Haaland, óbvio, marcou um gol. Bournemouth empatou com o Newcastle em 1-1, o Everton do Lampard ganhou de 1-0 do West Ham. E essa vitória é aquela para dar moral no trabalho e seguir em frente, né? Tudo bem que o West Ham tá mal demais, mas é o West Ham. E o Leicester, hein? O que tá acontecendo? Mano, eles têm 1 ponto até aqui em 7 jogos, empataram um jogo e perderam 6. Além disso, tomaram absurdos 22 gols até aqui. Não pode, né? Tem algo de muito errado lá e na minha visão é emocional. Até porque depois do jogo contra o Tottenham, que eles perderam por 6-2, fica claro isso. Eles saíram vencendo aos 6 minutos e aos 8 já tomaram o empate. Depois veio a virada aos 21 e no fim do primeiro tempo ainda buscaram o 2-2. Daí é aquela parada pro vestiário, com moral pra voltar pro jogo e tudo mais. Mas aos 2 minutos do segundo tempo tomaram 3-2 e aí a maionese desandou totalmente. Até a gravação desse vídeo, Brendan Rodgers segue no cargo. Os jogos adiados da rodada foram Chelsea, Liverpool, United e Leeds, Brighton e Crystal Palace. Bora pra Bundesliga. Ai, vai que vai Union Berlin, né? Eles não são só líderes, como são líderes isolados da Bundesliga, que ganharam seu jogo contra o Wolfsburg na rodada 7 por 2-0. Grande início de temporada do Union Berlin, tá maluco? Em contrapartida de quem se espera muito, um desequilíbrio bastante pesado. O Bayern de Munique perdeu seu primeiro jogo na temporada, 1-0 pro Augsburg fora de casa. Esse foi aquele jogo de uma bola, né? O Augsburg praticamente só contra-atacou e contra-atacou bastante até, foram 10 chutes no gol contra 19 do Bayern. O Bayern terminou o jogo com um absurdo 77% de posse de bola, mas voltaram para Munique sem nenhum ponto na bagagem. Mainz 05 empatou com o Hertha Berlim em 1-1, Leverkusen empatou em 1-1 com o Bremen, o Frankfurt venceu o Stuttgart por 3-1, o Gladbach venceu o Leipzig por 3-0, o Bochum empatou em 1-1 com o Colônia e o Hoffenheim empatou com o Freiburg em 0-0. O grande clássico lá de Gelsenkirchen terminou em 1-0 para o Dortmund. O Schalke 04 fez um jogo praticamente de defesa e não teve nenhum chute certo no gol. O Dortmund dominou o jogo e venceu o seu maior rival na Alemanha com o gol do Moukoko aos 78 minutos de jogo. Bora falar de Calcio.
Na Itália, o Napoli continua líder, mas já não é mais líder isolado, já que tem o mesmo número de pontos que a Atalanta. Nesse exato momento, esses times aqui estão indo para a Liga dos Campeões. Napoli, Atalanta, Udinese e Lazio. Óbvio que é só o começo de temporada, mas já pensou? Bom, Napoli venceu o Milan no San Siro por 2-1, com gols do Politano e Simeone. O gol do Milan foi marcado pelo gigante Giroud, que tá fazendo um gol atrás do outro, né? A Atalanta venceu a Roma do Mou por 1-0, jogando em Roma. O Lecce venceu a Salernitana por 2-1. O Empoli venceu o Bolonha por 1-0. Spezia venceu a afundada Sampdoria por 2-1. E o Sassuolo venceu o Torino por 1-0. A Lazio venceu bem o Cremonese por 4-0. Fiorentina venceu o Hellas Verona por 2-0. E os desastres da rodada foram esses aqui. A Inter perdeu para a Udinese por 3-1, jogando em Udine. E tudo bem, é um resultado até que possível com essa fase atual da Inter e tudo mais. E a Juventus conseguiu perder para o glorioso Monza por 1-0, jogando em Monza. Foi a primeira vitória do Monza na temporada e a primeira derrota da Juventus até aqui. O jogo começou a desandar totalmente quando o Di Maria foi expulso lá no minuto 40, ainda no primeiro tempo. E bom, a gente sabe que a Juventus tá uma bagunça já faz algum tempo, mas esse começo de temporada tá realmente horroroso, né? Vamos ver quando vem a recuperação, se é que ela vem, né? La Liga. O Real Madrid segue líder com 100% de aproveitamento. São 6 jogos e 6 vitórias até aqui. E que grande vitória em cima do Atlético de Madrid na casa do Atlético, né? Vini Júnior não fez gol, mas participou dos gols e pôde comemorar dançando com seus companheiros de equipe. Que bobagem que falam dele lá na imprensa espanhola, né? É cada coisa que eu sinceramente não sei de onde as pessoas tiram esse tipo de ideia. O Real ganhou por 2-1 com gols do Rodrigo num passe absurdo do Tchouaméni e o gol do Valverde ainda no primeiro tempo. Depois, lá no fim, o Hermoso fez 2-1 e o jogo poderia se tornar uma pressão absurda do Atlético se eles fossem maduros para jogar de maneira inteligente. Mas não, foram arrumar confusão e só o Hermoso acho que perdeu uns 4 ou 5 minutos pro Atlético no fim do jogo. E ainda conseguiu ser expulso depois, que eu confesso até que eu achei um pouco exagerado mostrar o segundo amarelo ali. O Barcelona também venceu na rodada, 3-0 sobre o Elche. O Valência venceu o Celta Vigo por 3-0, o Bilbao venceu o Rayo Vallecano por 3-2, o Villarreal empatou com o Sevilha em 1-1 e o Valladolid do Ronaldo tá com um problema para não perder jogos, né? Perderam aos 92 minutos por 1-0 do Cádiz jogando em casa. Mas eu quero saber de você. Comenta aí, qual foi o destaque da rodada para você na Europa esse fim de semana? Para mim foi a derrota do Leicester, mais uma, né? E a vitória gigantesca do Monza para cima da Juventus. Se inscreva por aqui para não perder nenhum vídeo do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.